Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao canal Oráculo de uma Bruxa, eu sou a Ju e hoje vim trazer para vocês uma resenha, uma resenha porque eu já li este livro maravilhoso que é Os Segredos do Baralho Vera Sibila e vou mostrar também o baralho carta a carta para vocês. Para quem tem interesse em ver só o baralho, a minutagem vai estar aqui na descrição do vídeo de quando começa, tá? Recados importantes, gente, eu tô com uma tosse de cachorro, então me perdoem se eu tossi durante o vídeo. É a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. O último vídeo que eu tentei gravar, assim, não deu pra. Não deu, gente, não deu. Digo, vou regravar isso que tá horrível. Enfim. Não deixa de deixar um joinha no canal se tu gostou do vídeo. Isso ajuda muito o canal. O canal é pequeno, o canal é novo. Novo não, né? Mas eu fiquei bastante tempo sem gravar. Então, o YouTube para de entregar as notificações. Se inscreve no canal se tu se identificar com ele. E bora lá, vamos falar um pouquinho desse livro aqui, que é Os Segredos do Baralho de Vera Sibila, tá? É um livro da Sofia Rito, pela editora Alfabeto, tem o baralho também, são lançamentos recentes. Eu confesso que não é a minha primeira Sibila, eu tenho a Sibila Cigana da Sorte Lenormand, que é um pouco diferente na questão de estrutura de naipes, e os números que estão nas cartas são diferentes, e alguns nomes são diferentes, mas têm os mesmos significados. E eu não tenho nenhuma outra sibila, porque gosto pessoal, tá, gente? Eu acho todas as sibilas feias. Não consigo olhar para aquilo e dizer assim, quero um desse para mim. Não queria. Até chegar este lindo baralho. Finalmente um baralho assim, que eu... Ai, coisa bonita, quero um desse na minha mesa, quero um desse na minha mesa. Então, por esse motivo, eu não tinha nenhuma sibila, não tenho um estudo muito grande da sibila, mas pelo que eu vi, pelo que eu testei, pelo que eu joguei, tanto com a Sibila Cigana, já tinha feito algumas jogadas pra mim. Pra quem joga Lenormand, pra quem joga tarô e usa a intuição como base, vai ser tranquilo, tá, gente? Então vamos lá. Vamos falar desse livro aqui. É um livro, esta é a linda Sofia Rito, aqui tem as redes sociais dela. Não conhecia até comprar o livro e o deck, tá? É um livro bem extenso. Existe uma voz que não usa palavras, escute. É um livro que tem 260 páginas, por aí. É um livro muito bonito, mas não é colorido, tá, gente? Ele é um livro preto e branco. Então, aqui começamos com o sumário, a introdução, onde ela vai falar um pouquinho do nascimento, contexto histórico, a consagração, para quem nunca fez e gostaria de fazer. Desculpa, realmente a minha voz tá de taquara rachada. A estrutura do baralho, aqui tem uma similaridade muito grande com a questão do tarô, né? Copas, né? O aspecto emocional, falando dos representativos aqui de afetos, emocional, apegos, então amor, paixões, prazer, paus, as paixões, a criatividade, o empenho, espadas, a comunicação, a dor, o sofrimento e ouros, o mundo material, assim como no tarô, tá, gente? Bem parecido. Também tem a representatividade da estação do ano, que eu achei bem legal. Outra coisa, ó, aí ela vai das cartas, todos os naipes têm a carta do 1 ao 13, sendo o 11 o valete, a rainha e o rei. Não teria o cavaleiro, né, ele seria mais como um baralho comum, ou seja, muita gente, inclusive, joga, né, a sibila como o baralho comum. Eu não consigo, gente, desculpa. Não consigo ficar olhando para um coraçãozinho e um 10 ali, sem olhar para uma imagem. Não dá, para mim não rola. Mas é uma questão muito pessoal. Tem gente que se comunica facilmente com as cartas assim, até porque tem uma intuição muito aflorada, uma espiritualidade muito aflorada. Então, fica muito mais tranquilo. Outra coisa que fala aqui sobre os elementos também, que seriam os elementos, por exemplo, de copas e ouros. Seriam aqui divididos como... Eles seriam subordinados, né? Que seriam os elementos passivos no tarô. Desculpa, gente, vai ser o vídeo inteiro assim. Também tem... Achei muito interessante que ela fala também que além das cartas, né? As cartas que podem retratar os personagens, pessoas no baralho. Então, ela já coloca aqui, né? Então, vai vir o naipe,
o número da carta, a imagem, o nome da carta, e aqui vem 2 numerozinhos, que é para os números da sorte, que ela explica, né, que na Itália o pessoal gosta muito de jogo de azar. Então, aqui a gente começa os estudos do baralho. Aí começando pelo naipe de copas, o livro é dividido pelos naipes, então vamos ter as cartas de 1 a 13 de copas e assim sucessivamente, tá? Então aqui, falando da carta em si, ela vem com o nome da carta, a carta, aqui vem tipo um conselho bem interessante, a representatividade no baralho, né, o as de copas, os números da sorte, o planeta, a associação planetária. E aqui vem, então, as palavras-chave, a descrição, o significado geral, normal e invertida. E aí, depois ela esmiuça isso como no profissional, tanto na parte normal quanto na invertida. No financeiro, normal e invertida. No amor, normal e invertida, para quem tá em relacionamento e para quem tá solteiro. Ou seja, eu achei muito completo. Na saúde, eu não leio pra saúde, mas é sempre bom a gente ter uma noção. As características pessoais, tipo, como se fosse uma pessoa, quais as características dela, e a polaridade da carta. E aí ela faz alguns exemplos de combinações com proposta delas. Isso vai depender, gente, sempre da pergunta, né? E da questão em si e do que tu sentir no momento, né? Tu tem que olhar pra carta. Mas eu achei um livro muito completo. E assim se segue em todas as... Então, é um livro que vai te dar uma noção, sim, muito boa de ter uma base, se tu nunca leu Sibila, de ter uma boa base para aprender. Sim, dá sim, tá, gente? Ainda mais tu já, como eu disse, né, trabalha com... Aqui vem o naipe de paus. Já trabalha com outros oráculos, tu já usa intuição, faz leituras intuitivas. Gente, é muito tranquilo. É só para dar um norte mesmo o livro. Mas eu achei muito completo, então aqui vai ter todas as cartas. Eu não vou ler o livro para vocês, né, porque o livro tem... Acho que quem gostaria de ler tem que comprá-lo, é só para mim falar um pouco mais. Então, e vou mostrar as cartas aqui no baralho para vocês, tá? Achei, sim, muito completo. Vamos lá para as tiragens já. Aqui é a última carta, né, o mercador. Aqui começamos. Aqui começamos na parte prática, que ela dá um exemplo, né, do que fazer para começar, né, para quem nunca jogou. E aqui os métodos de tiragem, tá? Então aqui ela começa com uma carta, né, um exemplo, por exemplo. Aqui tem a tiragem de 3 cartas, aí ela dá a explicação, ela dá um exemplo de tiragem e ela explica essa tiragem, tá? Como a proposta dela, como a leitura dela se seguiria. O método de 5 cartas, a mesma coisa, ela dá um exemplo aqui, a Silvia tem um novo projeto profissional e quer saber se terá sucesso, e aqui ela dá um exemplo e a proposta de interpretação dela. Aqui ela explica, né, como ela faz essa leitura, quais as cartas que têm maior peso. Como eu disse, tem as cartas subordinadas e as cartas... Esqueci o nome, gente. E as cartas que mandam, digamos assim, que espadas e paus têm um peso maior sobre as outras cartas. Então, tudo isso é uma coisa que a gente vai olhar na leitura, segundo Sofia Rito. Tem a parte setenária, que é a tiragem de 7. Aqui ela esmiuça bem o que ela lê, o coração da carta, né, o coração da leitura, enfim. 1 e o 7, abertura e conclusão. Então, é bem esmiuçado mesmo. E perdão de novo. E aqui ela dá um exemplo e a proposta de interpretação. Então, como são mais cartas, né, a proposta fica bem grandinha. Aí aqui tem o tabuleiro de 9 cartas, que foi onde eu me surpreendi. Que eu leria como eu leio o Lenormand. Inclusive, eu vou continuar lendo. Mas, enfim. Eu achei muito interessante, porque esse tabuleiro, ele fala de muitas coisas. Aqui ela fala, né, sobre as interpretações, passado, presente e futuro. Pode ler a coluna assim. Geralmente, a gente faz as ligações aqui entre uma carta e outra. A carta central é sempre a que tem o maior peso. Mas ela lê em forma de L, como o cavalo no tabuleiro de xadrez. Para quem joga xadrez vai entender, né, que ele pula 2 casas e uma.
Eu jogo xadrez, faz muito tempo que eu não jogo, inclusive. Aprendi na 5ª série a gente jogar xadrez. Amo, mas nunca tem ninguém que sabe jogar pra jogar comigo. E aí ela lê também a completa leitura, ela dá uma profundidade na leitura juntando as cartas em L. Tipo, uma carta com as outras cartas da leitura. E eu achei isso muito interessante. Nunca fiz, mas eu quero tentar fazer, pelo menos pra mim. Porque fica bem complexa a leitura. Bem complexa mesmo, uma leitura bem complexa. E aí aqui ela dá um exemplo e a proposta de interpretação dela. Sempre é bom, se tu for olhar esses exemplos e quiser estudar por eles, colocar as cartas na mesa, as cartas que ela colocou aqui para te conseguir entendendo onde ela junta o quê. Então, tem toda, é bem extenso, como vocês podem ver, porque é uma leitura mais completa. E aqui tem um tabuleiro de 13 cartas, que eu achei bem interessante também. Nunca joguei esse tipo de lançamento. Então, pode ver que tem uma disposição diferente, aqui ela explica a disposição das cartas, ela explica como é feita a leitura. E ela dá outro exemplo aqui com a proposta de interpretação, que é bem extenso também, como vocês podem ver. E depois, por fim, use Vera Sibila com ética e respeito. Bibliografia, acabou. Gente, é um livro que ele não é maçante. É um livro que eu li em uma noite, olhando as cartas, pegando carta uma por uma, lendo, entendendo, vendo a proposta dela. E lógico, a proposta dela, a gente sempre deve usar a nossa intuição numa leitura, porque para não ficar uma coisa engessada, mas sim, dá para ter uma boa base com este livro de como jogar Sibila. Dá sim. Como eu disse, né, eu nunca tive uma Sibila antes, tirando a Sibila Cigana da Sorte Lenormand, que tem cartas um pouco diferentes na questão de nomes, mas que significam a mesma coisa. Eu peguei, fiz a referência de uma com outra, porém, eu não achava elas bonitas. Mas aí, temos aqui. Outra dica para estudo, tá, gente? Para quem nunca jogou, nunca viu, nunca... Uma coisa que eu fazia muito quando aprendi a jogar tarô é pegar um baralho de tarô e deixar sempre na minha mesa. Todo dia eu vou lá e eu tiro uma... Depois que eu estudei tudo, fiz toda a teoria e tal, comecei a jogar, eu deixo um baralho de tarô, um baralho, né, pega a Sibila e deixa ali. Todo dia eu tiro uma carta diferente, hoje eu vou estudar essa carta. Aí eu pegava a carta, eu estudava tudo que eu tinha de teoria, olhava vídeos só sobre aquela carta, aí eu mesmo gravava o que eu tinha entendido sobre a carta. Porque aí, com a minha gravação, a minha voz, aquilo se fixava na minha mente. E depois eu fazia, tipo, videozinhos que eu colocava no YouTube privado pra mim, gente. Sim, fazia isso. E aí, depois, até pra dormir, eu colocava aquela playlist pra tocar. Porque o subconsciente vai processando aquelas informações. Eu achava bem... que me ajudava bastante nos estudos. Ou tu pode escrever, para quem, né? No começo eu escrevia muito. Gente, eu ia de cadernos de tarô. Mas depois, com o tempo, eu fui vendo que, na prática, as informações às vezes não batiam, porque a intuição fala de uma maneira diferente, dependendo da questão e dependendo das cartas ao redor. Então, tu vai... Mas tu precisa saber a teoria, né? Então, é uma boa dica, sim, tá? De ir pegando uma carta por dia, porque se tu for estudar várias cartas por dia, tu pode estudar, tu deve estudar. Inclusive, eu li o livro inteiro numa noite. Mas, se tu quiser pegar... Aí, depois que tu fez isso, se tu quiser pegar um pouco por dia, se torna mais tranquilo. Tu vai absorvendo melhor as informações, porque quando tu lê tudo de uma vez, tipo, daqui a pouco tu esquece a metade. A metade tu esquece. É sempre assim. Jogando minhas pedrinhas. Gente, eu tá ofegante, né? Com essa voz de taquara rachada. Perdão mesmo. Vamos lá, o baralho. Então, ó, o deck. Caixinha rígida. Pequenininho, tá, gente? Não é grande. Não tem uma régua aqui, né? Não tenho. Deixa eu pegar. Peguei. A caixinha tem 10 centímetros e meio. É, o baralho tem 10 centímetros, tem um pouquinho mais. Por 7,5 quase. É, 7,5. Então, as cartas têm 10 por 7, tá, gente? Eu achei um tamanho ótimo, não é tão pequeno quanto um baralho cigano, um tradicional, né, por exemplo. A caixinha é dura, é rígida, é maravilhosa, dá pra te guardar o baralho. Eu amei isso.
Vem um folhetinho também, tá? Aqui vai ter só as palavras-chave, as mesmas palavras-chave que tem aqui. Não vai ter muita explicação, vai ter algumas tiragens, sim, mas sem aquela explicação toda sobre as tiragens, né? Então, aqui já não diria que tem como, como ler sibila, né? Que nem os folhetinhos que vem no tarô, enfim. E aqui estão as cartas. Então, a caixinha maravilhosa. Amei. Amei. Então, finalmente, né, tem uma sibila que eu acho bonita, que eu quero ter no meu... Jesus, olha isso. Tem as bordas douradas. Esse verso, que é uma fechadura, lindo. As cartas, tá? São cartas durinhas. Então, talvez para te embaralhar de uma forma que tu vai dobrar as cartas não é uma boa ideia. Mas tem uma qualidade muito boa. São plastificadas, vai ter o efeito gloss, tá? Gente, é satisfatório. E vamos às cartas, tá? Eu vou baixar vocês. Então, começando com o naipe de copas, né? Então, a carta número 1, que é a carta da conversa. A carta número 2, que é a carta da casa. Então, vai ter os números da sorte, como eu expliquei para quem viu parte do livro. O naipe e o número correspondente. O mirante. Eu achei lindíssima essa sibila. Finalmente uma sibila que eu quis para mim. O amor. Alegria para o coração. O 5 de copas. O 6 de copas, que é a carta do dinheiro, né? Vem com um cofre aqui. A carta número 7, 7 de copas. O acadêmico artista. Por exemplo, na Sibila Cigana, da Sorte Lenormand, essa carta vem como o professor. A carta da esperança, o 8 de copas. Não, tá, gente, não tem similaridade com o tarô. Ou com o Lenormand, por exemplo. Tipo, o 8 de copas do tarô é uma coisa, aqui é outra, tá? Algumas cartas tu vai ver que tem similaridade com o tarô, mas não na questão do número da carta ou do naipe. O 9 de copas, a carta da fidelidade. Ele desliza, que é uma maravilha, né? Vocês estão vendo. O 10 de copas, a carta da constância. O 11 de copas, ou valete, né? A carta do amante. O 12, a amante. E o 13, que seria um rei, né? Seria o grande senhor. Agora vamos pro naipe de paus. Começando com a carta número 1, matrimônio. A 2 é a carta do orgulho. A 3 é a viagem. Lindíssimo, né? É um unicórnio, gente. Olha que coisa mais linda. A 4, a carta da amiga. A 5, a carta da fortuna. 6 de paus, né? A surpresa consoladora. Então, se tu analisar a imagem, tu já vai ter uma ideia brutal do que significa a carta. É muito, 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 muito óbvio muitas vezes. O 7 de paus, a grande consolação. Então, tu consegue fazer uma tiragem intuitiva tranquilamente. Quem já leu outros oráculos, gente, tranquilamente. O 8 de paus, a carta da reunião. Tem algumas cartas que simplesmente não fazem sentido pra mim o título delas, tá, gente? A reunião é uma delas. Tu olhar a imagem, né? Tá sendo feita uma reunião aqui? Não, né? Seria mais pra união, então. Mas isso vem dessas outras sibilas, enfim. Alegria. Leveza. Essa é uma carta que pra mim não faz sentido nenhum,
tá? O significado dela com a carta. É uma carta que fala de frivolidade, é uma carta que fala de... Olha pra essa imagem. De superficialidade, de coisas banais. Tu vê isso nessa carta? Eu não vejo, gente. Eu vejo uma beleza. Eu veria essa carta de leveza como uma carta de leveza, de paz, de tranquilidade, não como o significado que ela tem, tá? Porque a imagem não me diz isso. Então eu não consigo ver essa carta, não consigo, como superficial. Desculpa, não consigo. Eu não jogaria ela dessa maneira. Ela tira o peso das cartas ao redor, né? Seja pra bom ou pra ruim. Mas eu achei, assim, que não combina a arte com... Não combina, gente. Não fala a mesma língua. Serviçal. A mulher jovem. Seria a rainha, né, de paus. E o rei de paus seria aqui o doutor, né, o 13 de paus. Naipe de espadas. Naipe mais dramático, né? O 1. Tristeza. Bem expressivas cartas. O 2, velha senhora. 3, a carta do viúvo. Realmente, o naipe de espadas são cartas mais densas, mais tristes. 4, doente. O 5, a morte, aqui com a fênix, né? Maravilhoso. Suspiros. Lindíssima essa carta também. Tirando os suspiros, que suspiro não é só de dor, né? A carta fala por si, né? Mas se tu for olhar pelo nome, podia ter outro nome. Pra mim, tá, gente? Suspiro... Ai, suspiro é pra mim de uma pessoa apaixonada, de uma pessoa... Não necessariamente daquela pessoa... Sabe? Não sei. Isso é a minha opinião, de como eu cresci escutando o que é um suspiro. Desgraça. Mas a carta, aqui sim, a carta fala por si só. Então, se tu olhar a imagem, o nome não vai fazer diferença. Desesperado por ciúmes. O 9, prisão. O 10, militar. O 11, o inimigo. Tem uma cobra na mão, né? A inimiga. Então, fica muito fácil, né? Olhando para as cartas, de saber o significado delas. Ela tá usando uma máscara, né? Uma pessoa falsa. O 13, o sacerdote. E naipe de ouros. O aposento. A carta. Presentes de pedras preciosas. A falsidade. Que injustiça com os gatinhos, né, gente? A melancolia. Esse sim, lembra um pouco o 5 de ouros do baralho tradicional. Porém, na questão do sentimento, né? No tarô, por exemplo, ele vai falar um pouco da escassez, do sentimento de escassez, de culpa. Aqui fala de um sentimento de tristeza também, um sentimento de perda. Nessa questão eu acho similar. O 6 de ouros na carta do pensador, do intelecto. O 7, a carta da criança. O 8, a carta da empregada doméstica. O 9, a carta do delirante. No baralho, por exemplo, Síbila Cigana é a carta dos boêmios. A carta do ladrão. O 11 é a carta do mensageiro. O 12 é a mulher casada. E o 13, o mercador.
Então, sim, dá pra aprender pelo livro, como eu falei. E o baralho é lindo, gente. Baralha muito bem. Nossa. Só acho que se tu for embaralhar deste método aqui, cuida pra não virar as cartas, pra não fazer... Só solta. Pra te não quebrar, né? Porque são cartas mais durinhas. Então, provavelmente, se tu embaralhar assim, elas vão quebrar. Tu tem aquela mania de dobrar o deck. Ai, me dá uma agonia, gente, quando vejo, seja qual deck for. A pessoa forçando o deck no meio pra dobrar. Ai. Ui. Que dó. Eu tenho muito amor pelos meus decks, gente. Até o mais baratinho que eu tenho, o mais chulo, digamos assim, que eu tenho aqui. Aquele que eu paguei R$20. Eu tenho cuidado, gente. Muito cuidado. De não dobrar as cartas e tal. Então, é um baralho lindo, é um baralho bem intuitivo. Quem já joga outros tipos de cartas vai jogar ele tranquilamente. Como eu disse, né, eu não tinha contato com as sibilas, fora a sibila cigana, com as outras sibilas italianas, porque eu achava elas feias. Sim, acho elas horrendas, gente. Desculpa, não gosto daquela arte, não gosto. Acho sem cor, sem vida, sem graça. E eu não quero jogar com aquilo na minha mesa. E quando eu vi essa, eu digo, finalmente é uma sibila que eu achei bonita e que eu quero ter pra mim. E é isso, gente. Me contem o que vocês acharam. É um deck lindo, o livro maravilhoso. E vou deixar aqui na descrição, tá? Eu comprei na Amazon, tem na Shopee, tem Mercado Livre, já tem por tudo, tanto o baralho quanto o livro. Então, fica aí a critério de vocês, dá uma pesquisada aí o que tá mais barato. Tem no site da editora Alfabeta. Alfabeta é ótimo, né? Alfabeto. Tem os dois saindo R$200, só que daí o frete pra mim não compensava, por isso que eu comprei na Amazon. Então é isso, me conta o que vocês acharam, se vocês já têm, se vocês já jogam Sibila, me conta o que vocês acham, qual a experiência de vocês. E é isso, gente, obrigado por estarem aqui, gratidão, fiquem com Deus, beijão pra vocês, tchau, tchau.